Bom, meus irmãos, vamos então dar início, né, à nossa reunião, nosso culto de adoração ao Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. É bom, né, nos vermos, já tem um grupo aqui reunido. A igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei, assim diz o Senhor, e nós cremos nisso, sabemos que Deus está conosco nessa hora. Na verdade, são muito mais, né? Cada uma dessas conexões representam aí 3, às vezes mais pessoas, dependendo da quantidade de pessoas em casa, no lar. Então, todo dia é um culto no lar, todo dia temos nos reunido em torno da palavra, para louvar, para orarmos juntos, né? São muitos os motivos que temos de oração. Então, realmente é extraordinário podermos estar conosco aqui. Sim, Felipe, tu se referiu aí ao último culto, ao louvor do último culto, né? Bênção, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar então, dando início a essa reunião. Vamos pedir que Deus seja conosco, né? Temos muitos motivos de oração. Precisamos orar muito, né? Ainda pelo nosso país. Ao longo dessa semana foram surgindo outros motivos, outras necessidades, né? Pessoas, parentes nossos acometidos do Covid, como é o caso do filho da irmã Vilma, né? Outras pessoas queridas que estão também adoentadas, meu irmão lá no Rio, né? Temos intercedido por ele, por os irmãos aí que têm colocado os seus motivos. Vamos então orar, vamos colocar a Deus, diante de Deus, as nossas vidas, já pedindo que Ele nos abençoe, que Ele abençoe este culto que vamos prestar a Ele. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós louvamos a Ti, Pai amado, por essa oportunidade que temos de nos reunirmos em torno da Tua palavra, em torno do Teu nome, Senhor, para Te bendizer, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas. São muitos, Senhor, as bênçãos, apesar das circunstâncias difíceis que estamos vivendo, mas também, Senhor, temos necessidades a colocar diante de Ti, e nessa hora já apresentamos algumas delas, Pai. Pedimos, ó Deus, que Tu possa visitar aqueles que estão enfermos, ó Deus, filho da irmã Vilma, Senhor. Ó Deus, pedimos pelos anciãos da Tua casa, Senhor. Pedimos que Tu possa visitar, Senhor, seu irmão Sandoval, sua família toda ali, Senhor, reunida. Que Tu possa estar abençoando, ó Deus, esse lar. Possa estar renovando as forças, Senhor, dando condições para eles continuarem caminhando na Tua presença. Pedimos uma bênção, Senhor, para o meu irmão lá no Rio de Janeiro. Ó Deus, tem misericórdia, livra, Senhor, e concede a ele uma bênção, ó Deus, extraordinária. Pedimos pelos nossos irmãos aqui, ó Pai, alguns com problemas similares, Tu possa estar abençoando, visitando, Senhor, dando, ó Deus, o conforto também que precisam, a paz de espírito, a certeza de que Tu está no controle de todas as coisas. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre nossa vida, Pai. Te bendizemos, ó Deus, pelo dia de hoje, ó Deus, e já Te pedimos, Tu possa falar ao nosso coração, possa nos usar nessa hora, possa abençoar a Tua igreja, Senhor, cada um, ó Deus, onde estiver, possa se sentir tocado, ó Deus, visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós somos um corpo, estamos ligados, Senhor, pelo Teu Espírito, que, ó Deus, flui em nós e que traz vida, Senhor, e renovo a cada um de nós. Suplicamos a Tua bênção assim, pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, né?
vamos louvar com um cântico de gratidão, vamos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, nos abençoando, cuidando da nossa vida. Então devemos sempre agradecer ao Senhor por tudo. Vamos cantar então esse hino de adoração, esse hino de louvor ao nosso Deus nessa hora. Glória a Deus. Temos que orar, né? Pastor Jorge lembrando ali do filho do Ivan, Vilma colocando que tem uma enteada também com sintomas do Covid-19. Então, temos muitas necessidades. Vamos continuar orando. A igreja é convidada, então, a estar intercedendo por esses motivos, pedindo a Deus por esses motivos, né? Temos que agradecer a Deus por tudo, mas quando eu li o texto que baseará, que estará dando suporte à nossa reflexão nessa noite, eu me dei conta das limitações que estamos vivendo nessa hora, que não são poucas, né? Não são poucas. Fiquei feliz também porque depois de ter decidido a temática da mensagem e tal, recebi um áudio do meu irmão, pastor Denivan, lá do Rio de Janeiro, que tem gravado áudios diários para a sua igreja.
e recebi o áudio dele, justamente tratando da ceia, né, dessa temática que nós queremos abordar nessa noite, que nós queremos trazer para a nossa reflexão nessa ocasião. Então eu convido os irmãos a fazerem essa leitura comigo, né, a leitura deste texto que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26 também. Não é? Vamos fazer essa leitura que está sendo projetada e que diz assim, é um texto em que Jesus está reunido com os discípulos para a ceia, né? Para aquela Páscoa final, para a última Páscoa dele com os seus discípulos e para inaugurando a igreja, para essa primeira ceia, né, com a igreja. E ele diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo. Glória a Deus. Isso é o meu corpo. Senhor, nós mais uma vez pedimos a tua bênção nessa hora, Pai, ainda lembrando, Senhor, das pessoas que estão necessitando do teu socorro, Senhor, filho do Ivan, enteada lá de Vilma, Senhor, seu filho, e todas as outras pessoas que estão com ameaça dessa enfermidade, mas também, ó Deus, agora que lemos a tua palavra, suplicamos a tua bênção. Pedimos que tu, ó Deus, possa falar conosco, possa nos trazer, ó Deus, uma palavra de edificação. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, essa, na verdade, foi a experiência, uma das experiências mais extraordinárias vividas por aqueles homens, né, os discípulos de Jesus, ali naquele momento histórico, né, em que Jesus senta pela última vez à mesa com eles para a celebração da Páscoa, né? E naquele momento ele estava inaugurando, né, inaugurando a primeira ceia, dando início à igreja do Senhor Jesus. A ceia, meus irmãos, é ao mesmo tempo um memorial e um novo concerto, uma nova aliança de Deus conosco. Tem esse simbolismo, né? Ela se traduz numa experiência de comunhão, de koinonia, né? E numa experiência de esperança escatológica, porque ao mesmo tempo em que ela se dá num contexto presente, né? Estabelecendo essa comunhão, essa koinonia entre os irmãos, ela aponta para a eternidade, ela aponta para a volta do Senhor Jesus, ela aponta para a nossa morada eterna com Deus na eternidade. Nela, Jesus, ali naquele momento, Jesus inaugura a igreja e anuncia sua morte, indicando seu significado para nós, o significado da sua morte para nós. Ao longo da história, meus irmãos, a ceia, de fato, tem marcado a vida da igreja, não é? Como um momento especial de comunhão, de contrição, de busca e de marcante da presença do Senhor no meio da igreja. Sentimos falta desse momento, né? Sentimos falta da companhia dos irmãos, né? Costumamos quase que mensalmente viver a experiência da ceia na igreja e já há algum tempo não temos essa experiência. Então, quando lemos esse texto, sentimos desejo de falar sobre esse assunto, de trazer essa reflexão. O Evangelho é uma forma de vida que é essencialmente comunitária, né?
não dá para viver o Evangelho isolado, porque ele implica necessariamente em troca, em compartilhamento, né? Compartilhamento de vida, de experiência, compartilhamento das nossas bênçãos, né? Uns com os outros e diante de Deus. E a ceia é a experiência que melhor sintetiza, que melhor representa esse sentimento. Hoje é dia 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador. E estamos vivendo essa situação interessante, né, embora sendo o Dia do Trabalhador, de impedimento ao trabalho, né? Muitas empresas estão tendo dificuldades, muitas portas de trabalho estão se fechando, os problemas sociais começam a aparecer. Sabemos que todos nós seremos, de alguma forma, atingidos por essa situação, né? A queda na arrecadação dos tributos impedirá a prestação de muitos serviços, inclusive na área da saúde, né? Que hoje está necessitando de um aporte maior, mas que no futuro terá dificuldade em função da queda na arrecadação, ou seja, muitos sonhos vão ser frustrados. Nós temos progressões de carreira que serão adiadas, concursos públicos que serão adiados, muitos sonhos serão frustrados, estão sendo perdidos. Por tudo isso, esse 1º de maio não é uma data com motivos para nos alegrarmos enquanto cidadãos desse mundo, não é? Enquanto cidadãos do reino de Deus, também ficamos tristes, né? Não é com o nosso rei, não é com o Senhor Jesus que ficamos tristes, porque ele nos preveniu de todas essas coisas, né? E todas essas coisas são consequências naturais dos caminhos trilhados pelo próprio homem. Ficamos tristes porque, como igreja, não podemos, por exemplo, estar experimentando, estar em comunhão direta com os irmãos, como, por exemplo, na ceia nós vivenciamos. Ao ler o texto para esse momento de reflexão, nós ficamos, então, meditando nas limitações que esse afastamento social tem nos imposto. O verso que lemos inicia aquele momento de ceia, né, de Jesus com os seus discípulos, dizendo: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma expressão poderosa. Isso é o meu corpo. Naquela hora, Jesus estava se entregando em favor da igreja. Seu corpo seria moído, como descreve Isaías. Vou projetar aqui para os irmãos, né, como descreve Isaías, como descreve Isaías na sua profecia, no capítulo 53, verso 5, que diz: mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquela hora, Jesus estava então se entregando em favor de sua igreja. Seu corpo estava sendo moído, né? Estava sendo entregue para ser moído, para ser maltratado, né? Como está descrito aqui pelo profeta. Fazendo um exercício de imaginação, meus irmãos, eu gostaria que a gente se colocasse naquele momento, né? Se colocasse ali naquele encontro, naquele momento de comunhão, de ceia. Coloquei até uma imagem aqui para nos ajudar
nesse exercício de reflexão. Naquela última Páscoa, primeira ceia com os discípulos, com a sua igreja, né? Imagine ali Jesus pegando o pão, partindo e profetizando, né? Isso é o meu corpo. Isso tem uma força muito grande. O poder dessa palavra é extraordinário, meus irmãos. De fato, Jesus, não é, estava ali colocando a sua vida diante do Pai para ser sacrificado em nosso favor. Ali estava sendo estabelecida uma nova aliança, não mais entre Deus e um povo, e uma nação específica, a nação de Israel apenas. Esta nova aliança definitiva estava sendo estabelecida entre Deus e toda a humanidade, né? A primeira aliança foi intermediada por um homem, Moisés. Esta nova aliança estava sendo intermediada pelo próprio Filho de Deus, né? Encarnado na condição de homem, para na condição de homem poder substituir, assumir o lugar da humanidade na cruz do Calvário. O lugar que nos pertencia estava sendo ocupado agora por Jesus, né? Um sacrifício único e definitivo em nosso favor. Na nova aliança, celebrada na ceia do Senhor, os principais elementos são o pão e o vinho, né? O pão simbolizando seu corpo e o vinho simbolizando o seu sangue. Todos que comessem daquele pão, simbolicamente falando, né, estariam se constituindo no corpo de Cristo. E todos quantos bebessem daquele cálice estariam se nutrindo do sangue, da vida do Senhor Jesus. Depois dessa experiência da ceia, né, onde estava o corpo e o sangue de Jesus? Estava com cada um dos 12 apóstolos, cada um deles tinha uma porção do corpo, uma porção do sangue. Portanto, cada um deles era agora parte de um todo, parte do próprio Senhor Jesus. Isto é, a igreja ali constituída, né, se constituía então como corpo de Cristo e sangue de Cristo. O papel do corpo, meus irmãos, é agir, né? É ter ação, e o papel do sangue é nutrir. O corpo é a igreja em ação, e o sangue é de onde provém as condições para que essa ação aconteça. O corpo é cada um de nós fazendo a obra do Senhor, e o sangue é o que age em nós, né? Nos capacitando, isso é, nos tornando, dando condições, dando recursos para que nós realizemos essa obra. É o Espírito Santo nos nutrindo, né? Nos fornecendo as armas espirituais, os recursos espirituais para combatermos o bom combate, para realizarmos essa batalha, essa guerra, para enfrentarmos essa missão e cumprirmos o nosso propósito como igreja. E qual é o propósito da igreja? Transmitir vida. A vida que nós alcançamos de Deus em Cristo, né? A vida que cada um de nós recebe e que está simbolizada no pão e no vinho da ceia, né? A vida que nós recebemos de Jesus, nós então podemos transmitir às pessoas, e essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, transmitir vida, transmitir a vida de Jesus, transmitir o evangelho que transforma e que traz vida nova a cada um. A igreja, portanto, representada ali pelos 12, era agora o corpo vivo de Jesus, era o corpo vivo de Cristo, não é? Novamente pronto
para continuar cumprindo a missão que o próprio Jesus iniciou. Então a igreja era o corpo de Cristo agindo com o poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus transformador, para cumprir a missão que o próprio Jesus veio inaugurar, veio trazer, que é trazer vida, que é transmitir vida para todos os homens perdidos e mortos nos seus delitos, nos seus pecados. A questão que se levanta, meus irmãos, que é a aplicação prática dessa reflexão, né? Então, o fato de que cada um de nós, se cada um de nós realmente tem sido essa igreja, esse corpo e esse sangue agindo no mundo, transformando o mundo, não é? Trazendo vida ao mundo, às pessoas que nele habitam, né? Na verdade, para fazer isso é muito simples, porque o evangelho é simples, as coisas de Deus são simples, é muito simples fazer isso. São 3 necessidades básicas para que a igreja cumpra o seu papel, para que todos nós sejamos transmissores de vida e não de morte, não é? Como Jesus, que veio nos trazer vida, a igreja é aquela que dá continuidade à sua missão, levando vida às pessoas. E para fazer isso é muito simples, são 3 requisitos básicos. Primeiro, conhecer esse Jesus, revelado pela palavra e pelo testemunho da igreja, né? Primeira coisa, conhecer esse Jesus. Segunda coisa, aceitá-lo, recebê-lo, tomar esse pão, comer desse pão, tomar desse cálice, né? Ingerir essa vida, para que com posse nesta vida, desta vida que provém de Deus, que sai, que emana da cruz, nós possamos então, nós tenhamos condição então de fazer a obra de Deus. Então, em primeiro lugar, conhecer a Jesus, que está revelado na palavra e no testemunho da igreja. Segundo lugar, receber esse Jesus, tomar desse cálice, comer deste pão vivo. E terceiro lugar, viver o evangelho, cumprir a palavra, fazer o que Jesus ensinou, não é? É isso que ele diz, é isso que ele fala, não é? Que nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer o que Jesus, o que ele ensinou. Não só ouvir, mas praticar. Sermos praticantes dessas verdades, desses ensinos. A ceia, meus irmãos, então, é um memorial deixado por Jesus para que a igreja não se esqueça da sua aliança conosco. Fazemos, na verdade, ao longo da nossa vida, muitas alianças, não é? Algumas delas, ou a maioria delas, registradas em documentos, né, no cartório ou em outros documentos. Temos, por exemplo, a aliança do casamento que estabelecemos. Temos uma aliança como empresa quando nos empregamos, quando tomamos posse de uma vaga de trabalho. Temos as alianças que são feitas entre sociedades, entre sócios, né, para estabelecer uma empresa privada. São muitas alianças, né? Nossa aliança com Cristo foi selada não em um documento qualquer, mas foi selada com o sangue de Jesus vertido na cruz, derramado por nós ali na cruz do Calvário. Por isso é um contrato tão valioso. Por isso é um contrato tão valioso. Para quem ainda não fez essa aliança, não é? Para quem ainda não tomou essa decisão, essa é a hora. Não dá para adiar essa decisão.
Então, se alguém está nos ouvindo que ainda não tomou essa decisão, ainda não teve essa experiência, ainda não abriu o seu coração, ainda não comeu desse pão, bebeu desse cálice, ainda não se identificou com Jesus, morto e ressurreto para a nossa salvação, essa é a hora, não é? Não deixe passar esse momento, não é? Porque os dias estão se abreviando. Quanto a nós, não é? Nós somos convocados a renovar essa aliança. É interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele nos afirma que permanentemente ele buscava essa renovação, a renovação dessa aliança, não é, com Deus. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação, não é? Em estar sempre olhando para a eternidade. Não é? Não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Não podemos ficar olhando para trás. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus, olhando para o alvo, para a nossa vocação em Cristo. E é interessante que, para que Paulo não se perdesse nesse propósito, Deus permitiu a ele um espinho na carne, né? Com esse espinho, Paulo pôde reconhecer que apenas a graça de Deus lhe bastava. Aleluia! Isso é extraordinário, meus irmãos. Muitas vezes nós precisamos passar por algumas lutas. São os nossos espinhos, não é? Que são permitidos por Deus para que nós possamos levantar os nossos olhos, para que nós possamos estar atentos ao que vem da eternidade para a nossa vida, não é? Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sentia, ele percebia que a sua força precisava estar em Deus, porque nós não somos fortes, nós somos fracos. Para que ele não pudesse se ensoberbecer, para que ele não pudesse se achar forte, Deus lhe permitiu um espinho na carne, né? Nós somos fracos, na verdade. Às vezes começamos a nos achar fortes, nos achar poderosos, mas não somos nada disso. Nós não temos força em nós mesmos. Nós somos fracos e é no reconhecimento dessa fraqueza que a graça de Deus se manifesta, que ela nos supre, que ela nos alimenta, que ela nos fortalece, né? A ceia do Senhor é uma expressão de graça, meus irmãos. A ceia do Senhor é o símbolo mais perfeito da manifesta graça de Deus que nos alcançou. Quando celebramos a ceia do Senhor, o fazemos para agradecer esse oferecimento, essa oferta, respondendo ao amor de Deus para conosco com o nosso amor para com Ele. Quando participamos da ceia do Senhor, celebramos no culto, né? Nós estamos ali recordando o sacrifício que Jesus fez até que Ele venha. Por isso que a ceia aponta para a eternidade. A ceia é um momento de comunhão, né, que se dá no presente, mas sempre apontando para a eternidade. Porque nós fazemos isso até que o Senhor Jesus venha, né? É importantíssimo ter isso. Os sinais apontam para a volta próxima do Senhor Jesus. Essa é a graça derramada sobre a igreja, meus irmãos,
nada pode tirar a esperança da vida eterna que nós temos e que a ceia aponta, né? A experiência da ceia, a comunhão que nós temos nesse momento, né, aponta. Por isso, esse memorial deve ser repetido até que o Senhor Jesus volte, como ele mesmo nos orienta, né, lá em Coríntios, capítulo 11, versos 25b e 26. Diz assim: fazei isso, celebre a ceia, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Nós louvamos a Deus por essa promessa, nós louvamos a Deus por essa esperança viva, né, que também a ceia celebra e aponta. Ao participarmos da ceia, da celebração da ceia, entendemos que a história está em marcha e tem um Senhor absoluto, que é o nosso Deus, que nos governa acima de qualquer autoridade humana que se coloca sobre nós, né? Sentar à mesa hoje, meus irmãos, é importante ter isso em mente. Deve implicar em viver o Evangelho e os ensinos do Senhor Jesus amanhã. Eu sento na mesa hoje para participar desse momento de comunhão e de celebração, para que eu possa, não é, estar lembrando do reino de Deus, lembrando da promessa do Senhor que voltará para buscar a sua igreja, e estar vivendo isso amanhã no meu trabalho, nas minhas relações pessoais, né, no dia a dia da minha vida. Isso é extraordinário. Isso é um ensino que essa celebração nos traz. Isso é o meu corpo. Temos posto nessa nossa fé, nessa afirmação de Jesus. Isto é o meu corpo. Corpo que foi moído, partido em nosso favor. Esse corpo partido foi dado à igreja para ser comido. Isso é o meu sangue. Esse sangue vertido foi tomado pela igreja, não é? E agora nós somos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Somos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, para que sob sua autoridade possamos cumprir a nossa missão como igreja, que é dar continuidade à missão que Jesus iniciou. Um corpo em ação, um corpo vivo, um corpo que está sendo capacitado, está recebendo os recursos, a nutrição necessária para realizar essa missão. Meus irmãos, tudo isso é extraordinário. E tudo isso são ensinos que essa experiência da ceia, um memorial, nos traz. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar nessa noite com os irmãos. Desejando que o Senhor nos abençoe, né? Nessa hora em que estamos limitados, estamos impedidos de viver a experiência da comunhão pessoal, que o Senhor possa nos abençoar. O meu irmão, no áudio que ele mandou, diz que a igreja vai promover uma ceia virtual. Não sei, não sei se essa ceia, certamente não será uma experiência igual a estarmos juntos, né, a compartilharmos do pão e do suco de uva juntos, mas
talvez seja uma experiência, né? Uma experiência interessante também a ser vivida. Quero deixar essa palavra com os irmãos, essa meditação, essa reflexão com os irmãos, entendendo que nós precisamos estar unidos. A experiência da ceia, vivida ali com os apóstolos, foi uma experiência de união, uma experiência de comunhão, de koinonia. Nessa hora que a gente está distante, né, nós somos convidados a buscar ao Senhor juntos, a estarmos unidos em oração, a estarmos unidos, né, nesse propósito de continuar, de executar, de cumprir a missão que a igreja recebeu. Nós somos a igreja e louvamos a Deus, pedimos que Ele nos capacite para isso. Estava aqui envolvido com a palavra, não pude acompanhar muito aí as publicações, as postagens dos irmãos, mas eu quero convidar os irmãos a cantar mais um hino, mais um louvor de adoração ao nosso Deus, né? Vamos louvar a Deus com esse hino, que fala justamente dessa experiência de oração, né? Desse melhor lugar no mundo. Qual é o melhor lugar no mundo? É estar aos pés do nosso Senhor. Esse é o melhor lugar no mundo. Né? Não existe outro lugar melhor. Vamos então louvar ao Senhor nessa hora. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Glória a Deus. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Amém, glória a Deus. É aos pés do nosso Senhor que nós encontramos a fonte de todo amor, né? É aos pés do nosso Senhor o melhor lugar do mundo para se estar. Meus irmãos, é importante não só cantar isso, né? Mas é importante procurar viver isso, ter essa certeza, essa convicção, procurar colocar isso em prática na nossa vida. É importante que nós realmente entendamos que o melhor lugar do mundo para estarmos é de fato aos pés do nosso Senhor. É de fato aos pés do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus é nossa fonte de amor, realmente, irmã Vilma, né? E nossa alegria vem do Senhor, irmã Sônia, de fato. É nele que nós encontramos força, é nele que nós encontramos vigor. Só nele, né? Só na presença do Senhor nós encontramos paz e felicidade, como a irmã Vilma colocou mais acima. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque essa é uma verdade que nós experimentamos como igreja, né? É uma verdade que nós estamos sempre vivenciando no nosso dia a dia. E nós louvamos a Deus porque isso não é um mistério para nós. Isso é uma coisa que nós vivenciamos, né? Deus tem sido conosco. Deus tem nos dado experiências extraordinárias. O seu amor tem nos alcançado de uma forma incomparável, né? A experiência ali dos apóstolos naquele momento de ceia, ali naquele momento, naquela última Páscoa, né? Nos traz essa lição. Nos traz essa lição. O melhor lugar do mundo é estar com Jesus. É estar na presença do Senhor. Ele é nosso amigo fiel, né, irmã Solange? Ele é nosso lugar seguro, ele é nossa alegria, ele é nosso... tudo que nós precisamos, é a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa completar, né, em nossas vidas essa experiência de culto como igreja. Estamos juntos, estamos unidos nesse propósito, né? Aqueles que estão participando estão recebendo uma bênção diária. Isso tem sido bom para nós, tem sido bom estar vivendo isso, embora o que nós quiséssemos era estarmos ali juntos, quem sabe ceando com os irmãos na presença do Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto, né? Estamos concluindo esse momento. A vontade que dá é ficar aqui o tempo todo, a gente ficar aqui trocando mais figurinhas, tocando mais, né, ideias. Pena que nós não temos aí uma videoconferência para que os irmãos também pudessem estar se manifestando, falando aqui conosco. Mas é uma honra estar com os irmãos, é um prazer enorme, é uma alegria poder compartilhar essa porção da palavra do Senhor, né? Estamos felizes. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor receba esse momento na sua presença. Louvamos, Senhor, o teu nome, bendizemos a ti por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos agora de louvar, de cultuar a ti, na presença, na companhia dos nossos irmãos. É bom, ó Deus, poder experimentar isso, viver isso. É bom estar tratando e pensando nas coisas do teu reino, ó Deus. É bom estar envolvido com a tua obra, Senhor.
Isso é o que nos faz feliz. Estar aos teus pés é viver a melhor experiência que o homem pode viver. Estar ali derramando a nossa vida diante do teu altar, permitindo que tu controles o nosso ser. É o melhor que podemos fazer. Abençoa-nos, Pai. Concede-nos, ó Deus, a tua graça. Dá-nos uma noite de paz, de sono tranquilo na tua presença. Renova as nossas forças, Senhor, as nossas energias. Abençoa a tua igreja, todos os lugares da terra. Sê com os irmãos ainda enfermos. Lembramos, ó Deus, de cada um. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo, teu anjo, Senhor, possa visitá-los, possa socorrê-los, Pai. Tirando toda a dificuldade, toda a dor, toda a aflição. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus nos abençoe.